Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui iniciando mais um vídeo no canal Experiências da Nath, então vem comigo. Galera, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo desde quando eu ganhei minha bebê, né? E é difícil tocar nesse assunto porque é algo que eu não contava pra ninguém, não falava pra ninguém, ficava guardando comigo esse sentimento. Até esse final de semana, Deus vem falar ao meu coração que Deus gostaria muito que eu compartilhasse com vocês, porque eu acredito que se Deus ele tá pedindo para mim compartilhar com vocês, eu creio que tem muita gente aqui que também às vezes está passando por isso e não tem coragem, não sabe como chegar em alguém e contar isso para as pessoas, porque às vezes é um pouco complicado, né? Eu não queria tocar nesse assunto, mas é algo que Deus ele tá tocando no meu coração e ele tá pedindo para mim compartilhar com vocês. Como vocês sabem, quando eu ganhei a Ana Luísa, né? Vocês já conhecem a história, tudo, vocês sabem que a Ana foi uma promessa na minha vida. Eu confiei nessa promessa de Deus porque a gente precisa ter fé. Quando Deus ele lança uma palavra na tua vida, você precisa crer e você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente crê, né? Porque não basta só a palavra ser lançada, a gente precisa tomar posse dela e a gente precisa crer naquilo que Deus está lançando sobre a tua vida. E quando eu recebi o sonho, eu já acreditei naquilo que Deus falou para mim, porque eu sou, quem me conhece sabe, eu falo muito para as meninas que eu acompanho, para as minhas filhas na fé que eu acompanho, eu falo muito para elas. Vocês precisam crer naquilo que Deus falou para vocês, porque muitas das vezes vem pessoas querendo falar ao teu ouvido coisas que é ao contrário daquilo que Deus falou para você. E quando a gente toma posse daquilo que Deus ele fala pra gente, a gente não pode deixar ninguém, sabe? Ninguém vir falar o contrário para você, porque quantas vezes Deus já fez isso comigo? Deus vem falar comigo algo e vir alguém e falar o contrário daquilo que Deus está falando para mim. Só que quem me conhece sabe que eu vou por aquilo que Deus me falou. Então, se Deus me fala algo, eu tomo posse daquilo e eu creio muito. E eu acho que é por isso que as coisas acontecem na minha vida. Eu acho, não, eu tenho certeza que é por causa disso que as coisas têm acontecido, as coisas têm evoluído na minha vida, porque eu tomo posse da palavra de Deus, sabe? Porque quantas vezes Deus vem falar para você, ó, vai acontecer isso e isso na tua vida, e vem uma pessoa ali, enviada das trevas, às vezes, sabe? E vem dizer para você, não, eu não acredito nisso, porque a realidade que eu vejo que você passa é diferente. Ou eu senti isso, que isso não vai acontecer com você. Não tome posse disso em nome de Jesus. Caia por terra, faça uma oração, não receba essas palavras de maldição sobre a sua vida. Se Deus ele te abençoou, é porque ele vai cumprir. Se ele lançou uma palavra na tua vida, ele vai cumprir, sabe? As palavras de Deus, quando ela lança na nossa vida, a gente precisa tomar posse. Quando Deus ele veio lançar uma palavra sobre Abraão, ele tomou posse da palavra. O que que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão acreditou naquilo que Deus falou para ele. Abraão não esperou uma resposta de Deus, porque às vezes isso acontece com a gente, né? Deus vem falar com a gente e a gente precisa de uma resposta ainda. Quantas vezes a gente procura uma resposta para acreditar naquilo que Deus está falando para nossa vida, sabe? E, cara, mesmo sem resposta, acredita naquilo que Deus ele falou para você. Quando Deus ele lança sobre a minha vida uma palavra, eu preciso tomar posse daquilo que Deus lançou sobre a minha vida. Abraão acreditou, ele saiu da parentela dele e foi para longe. E Deus veio, o que que Deus fez com Abraão? Abraão, olha para cima e tenta contar as estrelas. Assim será a tua descendência. Abraão tomou posse. E o que que aconteceu com Abraão quando Deus lança essa palavra sobre a vida de Abraão? Abraão se tornou o pai da fé. Hoje somos descendência de Abraão,
porque Abraão acreditou na palavra de Deus que foi lançada sobre a vida dele. Sabe, Abraão não duvidou. Abraão não quis saber a resposta, Abraão não quis saber para onde ele iria, o que é que ele iria fazer, por que ele teria que sair da parentela dele. Não, ele simplesmente acreditou naquilo que Deus mandou ele fazer. Noé acreditou naquilo que Deus mandou ele fazer. Davi acreditou naquilo que Deus mandou ele fazer, sabe? Davi, com a pedrinha, ele derrubou um gigante. Porque ele confiou em Deus, porque não foi uma pedrinha que derrubou o gigante, mas foi o Deus que Davi servia que derrubou aquele gigante e ia tornar Davi o grande rei. Então você precisa tomar posse, e foi isso que aconteceu comigo. Quando Deus lançou aquela palavra e Deus veio com o profeta falando para mim, você terá uma menina e ela se chamará Ana, eu fui lá e comprei o sapatinho, foi um ato de fé que eu fiz. Foi um ato de fé, sabe? Porque a gente, quando tem fé, a gente precisa se antecipar nas coisas, a gente precisa tomar posse, a gente precisa crer, a gente precisa acreditar. Eu vou viver isso. Eu comprei o sapato da minha filha há 4 anos atrás, porque eu tomei posse da palavra de Deus na minha vida. E quando eu engravidei, teve pessoas que queriam tentar adivinhar o que seria a minha filha. Teve pessoas que queriam fazer simpatia para tentar adivinhar o que seria a minha filha. Teve pessoas que tentaram vir falar para mim, não, vai ser uma menina, e se for um menino? Eu falei, Deus falou que eu teria uma menina, e vai ser uma menina. Eu sabia de todo o meu coração que seria uma menina, e antes mesmo de eu engravidar, eu já guardava a roupinha da Ana. Eu já tinha roupinha de menina guardada. Quem veio na minha casa sabe disso, porque eu mostrei várias vezes para várias pessoas. Olha as roupinhas da minha filha, porque eu tomava, não foi só o sapatinho que eu tinha. Eram as roupinhas guardadinhas lá, sabe? Quantas vezes eu tirava, dobrava, guardava. Eu comprei o sapatinho, demorou 1 ano. Eu comprei o sapatinho, acho que eu recebi essa palavra de Deus em 2016. Passou 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 eu vim praticamente engravidar da Ana, sabe? Então você precisa tomar posse daquilo que Deus ele fez e ele faz para você. Quer dizer, eu engravidei em 2020, né? Eu vim ganhar Ana em 2020, não, em 2021. Que eu ganhei ela em dezembro, foi em 2021. Mas Deus, ele fez uma promessa na tua vida, ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Não importa o tempo que passar, Deus, ele vai cumprir as promessas dele sobre a tua vida. E o que eu quero falar para você, a palavra que Deus colocou no meu coração. Quando eu ganhei a Ana, eu fiquei, como vocês sabem, eu contei aqui já num vídeo aqui, quem quiser assistir, quem não assistiu ainda, procura ali, tá? E assiste os outros vídeos também, tem vários vídeos onde eu conto a minha vida. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você realmente quiser conhecer a minha história, vai lá nos vídeos, começa a assistir, lá eu conto tudo. Tem toda a minha história, né? Você vai me conhecer melhor. E o canal Experiências da Nath é exatamente para isso, para me contar as minhas experiências com Deus. Então, como eu contei aqui num dos vídeos, quando eu tive a Ana, eu quase morri, né? Eu ficou resto de placenta dentro de mim e me deu hemorragia. Eu voltei para a sala de cirurgia. A Ana nasceu 7 horas da noite, 7h03 exatamente, a Ana nasceu. Eu voltei meia-noite para a sala de cirurgia. Eu saí, era 4 horas da manhã, então imagina eu lá dentro, eles tiveram que fazer raspagem, tudo. Então é um processo difícil, entende? Então, assim, eu perdi muito sangue, fiquei muito fraca, debilitada, não conseguia tomar banho sozinha. Eu passei quase 2 semanas tendo que ser levada para o banheiro, tomando banho com cadeira. As pessoas tendo que dar banho em mim no começo ali, na primeira semana, porque foi pior do que uma cesárea, sabe? Então, assim, cara, eu passei por um processo complicado. E eu falei pra vocês que eu pensei que eu iria morrer.
E não só no hospital, mas no processo em casa, eu achei que eu iria morrer, porque eles não me deram uma bolsa de sangue, né, eles só me deram, aquele sulfato ferroso na veia, eu tomei soro de sulfato ferroso ali, mas eles não me deram uma bolsa de sangue, e isso me fez ficar muito fraca, muito debilitada durante aquelas semanas, e me fez muito mal, sabe. Então assim, eh com isso, veio os aqueles pensamentos que vão ganhando espaço na tua cabeça, vão, sabe, crescendo, quando você vê tá enorme e ocupa a tua mente, os teus ouvidos, tu não consegue mais ouvir mais nada, somente aquilo. E esse pensamento era de morte, sabe. Eu passei por vários meses com esse pensamento e eu não tinha coragem de falar para as pessoas que eu estava com medo da morte. Porque de alguma forma, se eu falasse, parecia que eu estava dando força para isso acontecer, sabe. E eu não conseguia falar para ninguém, eu não conseguia desabafar isso para ninguém, eu fiquei com muito medo da morte, gente, muito medo da morte. Eu achei que eu iria morrer, eu fiquei com medo disso acontecer com a minha filha, sabe. Isso veio, eu sei que isso estava me controlando, sabe. E por mais que eu orasse, por mais que eu pedia a Deus, aquilo aliviava um pouco, de repente vinha aquela voz, sabe, falando, falando, falando. E vários meses eu fiquei lutando com isso, fiquei lutando, e eu não conseguia falar isso nem para o meu esposo, eu só falava que eu não estava bem. Eu não estava bem, eu precisava de oração, mas eu não conseguia falar o que eu estava ouvindo, o que aquela voz vinha falar na minha mente, sabe. Então eu fiquei com muito medo, foi um processo muito difícil, tipo, eu falei aqui pra vocês, eu quase morri e tudo, mas eu não cheguei a comentar sobre isso, porque era algo que eu não queria falar. Até Deus vem falar no meu coração: "Você vai falar, porque eu estou te curando a partir de hoje, eu quero que você compartilhe com o pessoal, porque eu creio e eu sei que Deus, ele pode todas as coisas. E se ele tá pedindo pra mim falar isso aqui pra vocês, eu sei que às vezes é você aí do outro lado que tem esses pensamentos, que tá ouvindo voz, talvez, falando pra você que você não é nada, que você nunca vai conseguir nada, que se você morrer, talvez ninguém vai sentir falta, porque você não faz falta pra ninguém. Talvez é você aí do outro lado que está sentindo esses sentimentos, sabe. E foi difícil pra mim. Foi muito difícil, porque quando a gente não tem coragem de falar, quando a gente não tem coragem de chegar para nossa pastora, ou para o nosso pastor, para o nosso esposo, ou para alguém que a gente confia muito, né, que a gente sabe que ora muito mais que a gente, e tem a coragem de falar assim: "Ó, ora por mim, por isso, isso e isso, eu tô passando por isso, ora por mim". Mas tem momentos que a gente acha que a gente vai conseguir passar aquele processo sozinha. "Não, eu vou conseguir", e era isso que eu estava na minha cabeça: "Não, eu não vou falar, eu não vou declarar isso, porque eu parece que, eu falando, eu estava dando, forças para isso talvez fosse acontecer, sabe". E o meu medo era de partir e não ter oportunidade de cuidar da minha filha, de não poder amar ela. Por isso que às vezes tem pessoas que tá falando pra mim: "Nossa, tu tá mimando demais, Ana". Eu tô escutando isso muito do meu esposo: "Tu tá mimando demais a Ana". Gente, desculpa. Vamos lá, eu tenho que voltar pro vídeo. "Tu tá mimando demais a Ana", mas era a minha forma de estar protegendo, entende? Porque eu estava ouvindo essas coisas e a minha forma de isso acontecer comigo, e eu queria estar com ela o tempo todo, porque o medo que eu estava sentindo era muito grande. Mas eu não tinha coragem de falar pra ele, eu não tinha coragem de contar isso pra ninguém, era algo que eu estava sentindo. E cara, esse final de semana eu fui pra Florianópolis participar de um congresso lá, que foi muito massa, foi muito bom.
Deus me usou tremendamente lá, Deus falou muito forte comigo. E eu creio, eu acredito, porque foi isso que Deus falou no meu coração. Tu vai compartilhar com a galera isso, porque a partir de hoje eu estou te curando em nome de Jesus. Tu não vai mais ouvir esses pensamentos, porque eu estou brindando os teus ouvidos. Eu estou contigo, porque às vezes você deve pensar, Natália, vem falar de Deus, não sei o que, ela não deve passar por essas situações, mas se Deus fez esse canal aqui exatamente, é porque Ele permite eu passar por certas situações para que eu venha aqui compartilhar com vocês. Por isso que o canal se chama Experiências da Nath, né? Exatamente isso. E, gente, não é fácil passar por isso. Você que tem ouvido vozes, né? Dizendo para você que você não vai fazer falta, que você não é ninguém. Eu quero te falar para você que a partir de hoje está decretado a tua vitória. Eu quero profetizar na tua vida a cura e libertação desses pensamentos. A partir de hoje, Deus entra na tua vida com autoridade. Que caia por terra todo pensamento, toda obra de Satanás. Essas vozes que tu tem ouvido não é de Deus. É Satanás tentando atrapalhar a tua vida, é Satanás tentando te incomodar de alguma forma, tirar a tua paz, porque era isso que estava acontecendo comigo. E, cara, avisa para Satanás que ele já perdeu, que a tua vida pertence ao Senhor, que ele não tem poder nenhum de te destruir. Ele está tentando fazer você ficar se sentindo derrotada, mas Deus já decretou a tua vitória. Então avisa para ele que ele já perdeu em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua vitória já é decretada. Deus está contigo, Ele está te cuidando, Ele está te livrando. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque Deus me curou em nome de Jesus. Sabe, Satanás, ele é sujo. Ele tenta de alguma forma tentar roubar a tua felicidade porque ele não é feliz. Ele tenta tirar a tua paz porque ele não tem paz, sabe? Então, de alguma forma, ele tenta te destruir. Então, tome posse da palavra de Deus sobre a sua vida nessa manhã. E avisa Satanás, na tua vida, ele não tem mais espaço porque a tua vida pertence ao Senhor. Entrega tudo para Deus nesse momento. Entrega tudo para Ele, porque eu sei que assim como Deus me curou, Ele tá te curando em nome de Jesus. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus, que Deus possa tá trabalhando na tua vida, tá transformando a tua vida e que de alguma forma tuas feridas possam ser saradas, curadas, tuas cicatrizes, essa cicatriz que vai ficar aí, vai ser para você glorificar a Deus, né? Então, que Deus, ele te cure de todas as áreas, né? Em todas as áreas, Deus possa estar colocando a mão dele, em nome de Jesus. Fica com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.